Engravidar é um sonho para muitas mulheres, mas recuperar o corpo que se tinha antes pós-parto também é. Hoje o Cuiven vem aqui no programa esclarecer a dúvida. Quanto tempo após o parto já pode fazer cirurgia plástica? Semana que vem já é o Dia das Mães e eu tô aqui com o Dr. Carlos Cuiven para falar justamente sobre a questão da maternidade. Porque nada muda tanto o corpo, na verdade a mente também, né? A vida de uma mulher quanto a maternidade. Principalmente essa questão do corpo, né? Dessa mudança que a mulher nota, como era o corpo antes da gestação e depois do parto. É justamente nesse período que bate aquelas perguntas, né? Quando é que eu posso fazer cirurgia plástica? Quando é que eu posso fazer lipoaspiração? O que eu posso fazer? Enfim. Eu acho que é um divisor de águas na vida da mulher, tá? Do homem também, o filho, né? Nascer o filho. Mas da mulher é uma coisa que tem uma dimensão muito maior. Mexe muito mais. Mexe muito mais, tá? Como tu falaste, assim, nada muda o corpo da mulher como a gestação. Eu já engordei, emagreci na adolescência e tal, mudou um pouquinho, mas a maternidade envolve uma série de coisas, fatores hormonais, ganho de peso, alteração da textura da pele, textura da musculatura do abdômen, das mamas, as mamas Cintura. Crescem, exatamente, muda tudo, muda o padrão de distribuição da gordura. Então a mulher nota, tinha uma zona que eu nunca engordava aqui, depois da gravidez eu engordei. Então assim, são uma série de fatores que mudam muito. Então assim, aquela história assim de vai ter o filho, vai voltar exatamente como era, quem foi mãe sabe que não é bem assim. Algumas alterações ficam, mesmo depois da mulher voltar ao seu peso inicial, algumas conseguem fazer exercício físico, conseguem ter um retorno às atividades como eram antes, mas assim, o corpo nunca mais é o mesmo. Né? Isso é questão da mama também. Questão de tudo, né? Então assim, algumas mulheres notam alteração de cabelo, alteração na pele. Então, assim, ela está acostumada durante a gestação uma sobrecarga imensa de hormônios, de repente, de uma hora para outra, aquilo ali para. Tá? Então, assim, no momento que a placenta se desprende do útero, a taxa de hormônios começa a cair. Então, existe uma série de coisas, a amamentação, né? Diariamente, várias vezes por dia, o fato da mama se engurgitar e depois ela ser esvaziada completamente, dali a 3 horas de novo. Esse é um processo que, assim, vai alterar tudo, tá? E ocorre também uma mudança psicológica. A mulher, ela não é mais ela só, ela é ela e o filho. Tá? Então, ocorre uma série de mudanças no aspecto físico, que são mais óbvias, e no aspecto emocional também. Afeta tudo. É uma nova fase da mulher que, se for uma coisa bem conduzida, assim, né? Que hoje no programa a gente vai tentar falar um pouquinho disso, a cirurgia plástica pode ter um papel importante nessa retomada. Tomada, né? Da autoestima. Porque assim, é uma preocupação muito grande das mulheres em minha vida mudou completamente com o filho, assim, eu queria resgatar um pouco, pelo menos, do que der para ser feito do corpo um pouco mais parecido com o corpo que eu tinha antes. Isso acontece muito, Dr. Cuiven. Aconteceu comigo também, que sou mãe do João Pedro. A gente se vê mãe e demora um certo tempo para se enxergar novamente aquela mulher de antes. E a pergunta que eu te faço é quanto tempo depois? Faço essa pergunta porque hoje as celebridades têm Instagram, existem as musas fitness, que em 2 semanas elas postam que a barriga voltou ao normal, que elas estão com o corpinho sarado. E quem não é famoso, não é celebridade, muitas vezes pensa, nossa, eu também quero ter esse corpo de volta, eu quero retomar a minha autoestima. Precisa se respeitar um tempo, este tempo de pós-parto, um período ali da amamentação. Quanto tempo depois dá para começar a se pensar em procedimentos? Então, assim, quando o nenê nasce, né, aquele é um momento crítico. Eu acho que naquele momento a mulher não tem que pensar em nada, ela tem que pensar em se alimentar bem, cuidar da criança, se dedicar para aquele momento. Esse é o primeiro ponto, tá? Se ela estiver se alimentando bem, aos poucos, recomeçar um pouquinho de atividade física, nem que seja uma caminhadinha, um intervalo entre uma mamada e outra, alguma coisa, ela vai notar que a tendência é ela começar a perder um pouco de peso. A amamentação
provoca isso, tá? Mas também é a hora assim dela focar na criança. Vai chegar um momento que ela vai notar que o corpo dela começa a mudar um pouquinho. O abdômen começa a voltar um pouco para o lugar, a musculatura, que logo no pós-parto está muito dilatada, começa a voltar um pouquinho para o lugar, a pele vai se encolhendo, tá? As mamas, depois que ela para de amamentar, elas vão gradativamente murchando um pouquinho e assumindo aquele formato definitivo que vai ficar depois. Mas como uma base, os procedimentos cirúrgicos pós-gestação devem começar a partir de 6 meses, não antes disso. Entre 6 meses e 1 ano. Esse período, assim, a gente considera que é o mínimo para a gente ter uma situação real de como aquele abdômen ficou, como aquela mama ficou. Tá? Então, não antes de 6 meses, não é um ambiente físico bom para se fazer qualquer coisa. Uma lipoaspiração, uma plástica de abdômen, uma plástica de mama, uma colocação de uma prótese silicone. E o ideal é que a mulher esteja 3 meses sem amamentar. Essa seria a situação ideal, para aquela mama já murchou, em 3 meses ela já vai ficar do jeito que ela vai ficar dali por diante. O que em geral essas mulheres procuram fazer? Lipoaspiração, silicone? Normalmente, né, as cirurgias mais realizadas após a gestação é a plástica de abdômen, porque muitas vezes a abdominoplastia, né, em muitas mulheres, aí vai depender do número de filhos, se ela já tinha uma flacidez prévia ou não, se ela engordou muito na gestação ou não, se ela já vinha de um período com flacidez ou não. Mas assim, normalmente o abdômen após a gestação ele vai ter algum grau de sobra de pele. Tá? No mínimo, mesmo nas mulheres que a gente acha que se recuperaram 100%, se a gente tocar na barriga, ela vai ver que aquela pele já não tem mais a textura que tinha antes. Se isso é pouco, uma simples lipoaspiração funciona. Se aquela flacidez é grande, a abdominoplastia, a retirada de pele do abdômen, vai ser o procedimento mais indicado e ela também trata a flacidez muscular, que às vezes pode acontecer. Então, assim, abdominoplastia, lipoaspiração, colocação de prótese silicone, com ou sem uma retirada de pele da mama, são os 4 procedimentos que mais se realizam assim pós-gestação. Para finalizar, para fechar com chave de ouro aqui, o que tu indicas? Fechou a fábrica, literalmente, faz esses procedimentos ou dá para fazer, de repente, intercalando aí quem pretende ter um filho daqui a 5 anos, enfim? Essa é uma pergunta interessante porque a resposta é depende. Tá? Existe aquela mulher que engravidou, por exemplo, com 18, 19, 20 anos e que vai ter o outro filho com 32, 33, 34, 35. Às vezes tem um intervalo muito grande. Tá? E nesse meio tempo, às vezes, ela quer ter o resultado de uma plástica. Quer colocar sua prótese silicone, quer tirar um pouco de sobra de pele. Nesse caso, não tem problema. Se ela acha assim, ó, eu vou ter meu filho depois que eu terminar minha faculdade, especialização, que eu estiver estável no trabalho, ela pode fazer antes. Ok. Se uma mulher teve o primeiro filho e já está planejando o segundo, é uma coisa para dali 1 ano, 2, eu acho mais adequado terminar, fechar a fábrica. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho e faz alguma coisa mais definitiva depois. Bacana. É importante se respeitar esse período, então, Exatamente. de pós-parto, curtir bem o filho e depois, sim, seguir para os procedimentos. Exatamente. Adorei.